Fala pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje foi baseado em duas perguntas aí de seguidores, né, inscritos no canal, que fizeram sobre o que você tem que fazer logo depois que você arremata em um leilão de imóveis judicial, né? Quais são aqueles primeiros passos e o que acontece se o juiz enrola, né? Você pode fazer alguma coisa para poder agilizar isso, né? Qual que é o prazo que o juiz tem nesse tipo de caso, né? Nesse tipo de situação. Mas antes da gente começar, só aquele lembrete, né? Se você já está inscrito no canal, lembre de ativar a notificação, porque tem gente que não está recebendo meus conteúdos novos porque não tem lá o sininho ativado. Muitas vezes o YouTube, ele deixa de avisar você que tem conteúdo novo, se você já está inscrito há muito tempo no canal, ou se você não tem tempo que você não interage, não curte ou não comenta. Então, às vezes, ele deixa de te mostrar conteúdos novos. Ainda mais se você tem muitos canais inscritos aí no seu perfil. Então lembre de ativar a notificação. Se você não é inscrito, né, não precisa nem falar. Mas melhor falar, né? Se inscreva aí. Então, para a gente começar, a primeira pergunta foi do Seiji Kitano. Obrigado aí pela participação, Seiji. Bom dia. Arrematei um imóvel em leilão judicial. Já estou com o auto de arrematação. Qual o próximo passo? Tenho que aguardar o juiz assinar a carta de arrematação, né? Ou eu faço para ir atrás da carta de arrematação? Faço algo, né? Ele deve ter faltado ali o faço algo. E a outra pergunta, né? Já puxando o gancho, já coloquei aqui também para vocês, né? Lord of War, né? Perguntou dessa forma assim: e se você arrematar um terreno ou imóvel, fazer todo o processo de pagamento de documentos, entregar a petição para a expedição da carta, né? Que é a carta de arrematação, tudo correto, e o juiz enrolar, não dá resposta, o que fazer? Então vamos lá. Para eu poder responder essas perguntas, né, vou fazer só um resuminho aqui de como que funciona logo depois que você arremata. Você deu o seu lance, venceu. Às vezes, o ideal, né, quando a gente dá o lance sozinho, não tem concorrência, mas às vezes pode ter algum concorrente, você deu o último lance e foi o vencedor, né? Estou falando aqui de um leilão judicial. Você deu o seu lance, o leiloeiro vai entrar em contato com você, pode ser por e-mail, por telefone, de alguma forma ele vai entrar em contato com você, né, com seus dados cadastrados no site, e vai te informar que você foi o vencedor e que ele precisa dos seus dados para ele poder emitir o auto de arrematação. Ele vai elaborar o auto de arrematação e também vai te passar os boletos para você pagar, o lance, vencedor, e a taxa do leiloeiro. São esses dois custos iniciais que você vai pagar nesse momento. Aqui você já precisa ficar muito atento porque o prazo é muito curto. Às vezes é um dia útil, 2 dias úteis, no máximo, para você fazer esse pagamento. Então, nunca arremate e para ver depois como que você vai fazer com o dinheiro. Sempre já se planeje antes, tenha o dinheiro disponível, ou se você for pedir empréstimo, ou se você tiver num grupo de investidores, né, já deixe tudo acertado para que você consiga ter o dinheiro disponível para poder fazer esse pagamento. Se você deixar de fazer esse pagamento nesse prazo, pode ser que você perca o leilão, pode ser que ainda que tome multa, você deixe de participar de alguns leilões, perca essa taxa de 5%, né, em média. Comumente, né, a taxa de 5% do leiloeiro, que pode variar até 10%, conforme cada caso, mas você pode perder essa taxa do leiloeiro aí. Então sofre duras consequências. Esse é o primeiro alerta. E é o primeiro prazo, que é muito curto, né, depois que você arremata em um leilão judicial de imóvel. Logo em seguida, o que o leiloeiro vai fazer? Você pagou, mandou o comprovante, tudo certinho, mandou seus documentos, ele vai emitir o auto de arrematação, ele vai assinar, vai dar para você assinar. Às vezes você consegue assinar imprimindo em casa, né? Você imprime o documento, assina e envia para ele por correios, ou tem alguns que aceita só você escanear, né? Você escaneia, manda a imagem e tem muitos que aceitam assim. Aí, com a assinatura do leiloeiro e a sua assinatura, ele vai peticionar direto no processo lá do leilão para que o juiz assine o auto de arrematação. Nesse momento, você não tem necessariamente a obrigatoriedade de estar dentro do processo, né? Se habilitar como o terceiro interessado. Mas eu recomendo que você já se habilite quanto antes. Para se habilitar, você não necessariamente precisa de um advogado. Você pode fazer uma petição de cunho próprio, né? Para poder se habilitar. Aí o juiz vai analisar se ele aceita ou não você entrar no processo como terceiro interessado, com ou sem advogado. Por regra, não precisa, mas pode ser que o juiz entenda que sim e você vai ter que constituir. Bom, depois que o juiz recebe essa petição aí do leiloeiro para emitir o auto de arrematação, ele vai emitir esse auto, vai assinar, e com a assinatura dele começa a correr o prazo de 10 dias corridos que o executado, quem perdeu o imóvel, tem para poder entrar com algum tipo de embargo, né, de algum recurso quanto ao leilão. Tem lá na lei, né, quais são
os motivos que ele pode entrar, né? Por exemplo, falta de intimação de alguma das partes dele ou da esposa, ou, enfim, qualquer pessoa relacionada ao processo. Se por algum motivo o leilão ele deve ser anulado, né? Ele tem alguma razão muito forte para isso, ou então foi por conta de preço vil, enfim. Tem algumas situações que ele pode alegar nesse momento. Então, esse é o prazo que o executado tem, desses 10 dias corridos, para que possa entrar com algum tipo de embargo, né? Alguma coisa para tentar anular o leilão. Passado esse prazo, o juiz, está descrito na lei assim, o juiz vai emitir a carta de arrematação. Só que aqui a gente tem um problema, porque o prazo mínimo de 10 dias é o que o executado tem para poder entrar com algum tipo de recurso, né? Com algum embargo aí do leilão. Mas o juiz não tem um prazo para poder emitir a carta de arrematação. Passados esses 10 dias, muitos juízes já emitem a carta de arrematação sem necessidade de você fazer nada, né? De pedir, solicitar, fazer uma petição nem nada disso. Mas tem muitos juízes que acabam enrolando demais, né? E não fazem nada. Então passou 10 dias, 20, 30, 40 dias às vezes e ele não disse nada. Está lá, esperando para a decisão do juiz. Então a pergunta dos dois seguidores está exatamente aqui. Então o Seiji que perguntou lá, né? Tem um auto de arrematação em mãos, já foi emitido, o juiz já assinou o auto. Estou esperando para emitir a carta de arrematação. Eu tenho que fazer alguma coisa? Pela lei, né, como eu falei, pela que está escrito na lei, você não tem essa obrigação. Está escrito lá que você tem que fazer. Está escrito que o juiz ele vai emitir. Nem fala que deve emitir, ele só fala assim, vai emitir. E como não tem prazo, você não tem muito, você fica aqui meio sem saber o que fazer, né? Então o que você pode fazer? Você sempre peca pelo excesso. Como não tem uma regra que você tem que pedir ou não, ou que o juiz vai emitir isso automaticamente ou não, essa carta de arrematação, sempre peque pelo excesso. Faça uma petição. Logo no finalzinho desse prazo aí de 10 dias, esses 10 dias que o executado tem, você vai ali, perto ali no 9º dia, até no 10º dia, faça uma petição, solicitando a carta de arrematação, você se identifica falando que é o arrematante, né, do caso, e que você cumpriu com tudo que tinha que cumprir, entregou os documentos, pagou as taxas, o lance, né, o seu lance e a taxa do livro, tudo certinho, e que você quer que seja emitida a carta de arrematação. Inclusive, você já até pode pedir que a emissão na posse seja feita também, né, que saia a ordem de emissão na posse, que é o documento, que é a ordem, na verdade, né, que o juiz dá para que você possa tomar posse no imóvel. Então, você já peça tudo ali, nesse final desse prazo. E aí, vai ficar disponível para o juiz ali analisar e tomar a decisão dele. Tem juiz que é muito rápido, né, que realmente ele, logo depois que passou esses 10 dias, lá 1, 2 dias depois, ele já emite a carta de arrematação, às vezes até com a ordem de emissão na posse, né, ou então ele pede para você pagar o ITBI, enfim. Cada caso é um caso, muitas coisas podem acontecer, né, cada juiz age de um jeito, né, não tem como eu dizer para vocês como que vai ser. Mas nesse momento não tem muito que você possa fazer, só fazer essa petição, né, ali no final do prazo dos 10 dias, pedindo a carta de arrematação, para tentar agilizar aí. Caso o juiz espere que você faça alguma coisa, você já fez, né? Caso ele já iria fazer automaticamente, não vai ter problema nenhum você ter feito a petição antes, né? Então, essa é a minha dica para esse momento. Aí vem a segunda pergunta, né? O Lord of War lá perguntou, tá, mas e se eu fiz tudo certinho, até fiz essa petição inicial, mas já passa aí de muito tempo e o juiz não fala nada, não responde, não dá sua decisão, não emite a carta de arrematação. Já aconteceu comigo já de passar de 40 dias e o juiz não fazer nada, não dá uma decisão, não dá a carta de arrematação, não fazer nada, tá lá enrolando. Você pode, não tem muito o que você fazer nesse momento, você tem que esperar a decisão do juiz. Mas o que você pode fazer para tentar ali dar uma acelerada? Primeiro, tenta entrar em contato lá com o fórum, fala lá com o diretor lá da sessão, o escrevente, o servidor lá do tribunal, explica a situação, pergunta por que está demorando, né? Fica lá perturbando mesmo, para ver se por algum motivo o juiz esqueceu, sei lá, ou se o fórum está meio bagunçado. É uma forma de você chamar o caso, né? Fazer esse caso ter a atenção lá dos servidores e também do próprio juiz. Pode ser que seja isso, né? Ou não. Ou então, simplesmente o fórum é muito enrolado, está lá na fila, ó, o juiz é bem enrolado. Pode dar certo? Pode, né? É uma forma de tentar aí, de tentar acelerar as coisas. A segunda opção que você tem para fazer, se você tem um advogado constituído e seu advogado, ele mora próximo, né? Ele mora na cidade ali, na região de onde está sendo o processo,
você pode pedir para o advogado ir pessoalmente lá, marcar uma reunião com o juiz para que ele mostre para o juiz, né, o caso, que só basta ele assinar a carta de arrematação. Acontece muito disso, muitas vezes a gente não sabe disso, né? Os advogados, às vezes, dependendo do juiz, tem muita essa de praxe, né? Fazer isso, né? Às vezes o juiz gosta que seja que tenha esse contato presencial com o advogado. Claro que isso tem mudado muito, né? Principalmente depois aí da pandemia, mas tem muito juiz que é das antigas, né? Muito antigão aí e que age dessa forma. Então, muitas vezes, o advogado ir presencialmente só para poder falar para o juiz que o caso é esse, que ele só tem que fazer isso, assinar a carta de arrematação, que está tudo certo, o que pode fazer para acelerar as coisas. Só fazer isso, o juiz vai lá e assina a carta de arrematação. Acontece muito isso aí em qualquer tipo de processo, né? Dependendo aí do juiz. Então essa é uma segunda possibilidade. Não dá certo se você não tem advogado ou se o seu advogado não é da região, né? E aí não tem muito o que fazer, você vai ter que esperar até o juiz lá tomar a decisão. Então, depois disso, né, que o juiz ele finalmente assina a carta de arrematação, aí você vai seguir os passos tanto para fazer a transferência do seu imóvel, então você vai pegar a carta de arrematação e qualquer outro documento que precise e leva lá no cartório de registro de imóveis para transferir o imóvel para o seu nome. E enquanto todo esse processo acontece, você também vai tentar desocupar o imóvel. Primeiro você vai tentar desocupar amigavelmente, se não conseguir, você vai dando continuidade aí com o oficial de justiça, né, com a ordem de emissão na posse e o cumprimento dessa ordem pelo oficial. Que aí você vai, cumprindo essa ordem, você vai ter a posse do seu imóvel e aí você já vai poder, com a posse e a transferência, pode usufruir do seu imóvel da maneira que quiser. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aí, dá uma ajudada aí. Se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, pode colocar aí na caixa embaixo, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.